Olá, malta! Aquele cafezinho fumegante que tem agora mesmo na mão pode ser muito mais do que uma simples poção para vos ressuscitar de manhã. Sim, eu sei que muitos acordam a parecer zombies e precisam de um milagre diário. Mas a verdade é que essa bebida maravilhosa é a chave mestra para trancar as vossas memórias no cofre do cérebro. E não falo só de lembrar onde deixaram as chaves do carro, mas sim de garantir saúde mental a longo prazo. O vosso cérebro pode manter-se forte e musculado durante muitas mais décadas. Hoje, vamos perfurar a fundo e descobrir os segredos científicos mais bem guardados que se escondem dentro dessa vossa chávena escura e mágica. O aroma dos grãos de café torrados não serve apenas para perfumar a cozinha e disfarçar o cheiro a peixe frito da noite anterior. Ele trabalha em conjunto com as nossas células cerebrais para as proteger de invasores maus. Estamos a falar de prevenir doenças assustadoras como a demência ou o Alzheimer. Surpreendentemente, não estamos apenas a falar de beber café para curar aquela ressaca monumental depois da festa de arromba do último sábado. Parece simples, não é? Basta beber, engolir e já está. Mas, meus caros, estamos a falar de pura arte e de estratégia militar. Beber café corretamente inclui saber a hora certa para atacar o dia, como um verdadeiro general. A quantidade e as técnicas especiais podem alterar a química do vosso cérebro, transformando o café num tônico cerebral de primeira categoria. Preparem os vossos grãos, porque este é o casamento perfeito da ciência com o sabor. Esta é a melhor maneira de usar o café para uma saúde cerebral ótima. Como já devem ter percebido, aqui no Seu Corpo Avisa, a informação é de ouro. A vossa próxima experiência com café nunca mais será a mesma coisa, garanto. Vamos primeiro entender o que raio acontece quando a cafeína entra no nosso corpo. Para onde vai ela? Assim que dá um gole, a cafeína é absorvida à velocidade de um autêntico carro de Fórmula 1 nas vossas veias e artérias. A cafeína é absorvida rapidamente pelo estômago e vai direitinha ao cérebro, sem parar nas portagens. A sua principal função é infiltrar-se e fazer-se passar por outros, como um espião altamente treinado em missão secreta, em vez de uma substância chata chamada adenosina, que é basicamente a molécula do cansaço extremo. O corpo foi desenhado para usar a adenosina e dizer ao cérebro quando é hora de fechar a loja e ir dormir profundamente. É hora de descansar quando o cérebro está a ser bombardeado com adenosina. Mas, graças à cafeína, mantemos-nos sempre alerta. Enganamos o cérebro direitinho. Ele pensa que acabamos de acordar super frescos e cheios de pica. Mas o que é ainda mais interessante é que este estímulo ajuda muito mais. Neurotransmissores como a dopamina e a norepinefrina começam a trabalhar horas extraordinárias. É como dar uma injeção de nitro no motor do cérebro. Isto melhora drasticamente o processo de pensamento e a tomada de decisões. De repente, já não demoram meia hora a escolher o almoço. O coração e o cérebro processam a informação de forma rápida, eficiente e muito elegante. Para ser mais exato, é como atualizar a memória RAM daquele vosso computador velho, que demorava 10 minutos a abrir uma página. Trazê-lo de volta ao estado original, a voar baixinho. Tudo volta a funcionar de forma suave. É mesmo isto, malta. Este é o ponto de partida absoluto para melhorar a vossa memória a longo prazo e deixar de ser o peixinho dourado lá de casa. Mas atenção! Tudo isto começa com o ato de beber café de forma adequada. Muitas pessoas podem não saber, mas o café é uma autêntica mina de ouro. É a maior fonte de antioxidantes na dieta do mundo ocidental. Sim, ouviram bem. Mais do que aqueles mirtilos caríssimos que compram no supermercado. Estas substâncias são essenciais para as pessoas de hoje em dia, que vivem estressadas no trânsito. O ácido clorogênico atua exatamente como estes heróis. São os cavaleiros de armadura brilhante que protegem as células. Eles impedem que as células cerebrais sejam danificadas e destruídas pelos terríveis radicais livres. Este processo destrutivo é também conhecido como stress oxidativo. O stress oxidativo é o grande vilão do envelhecimento. Beber café pode travar substancialmente a deterioração cerebral relacionada com a idade. A quantidade certa é como atestar o depósito do carro com combustível de aviação. Combustível premium que ajuda a lavar a fuligem. Tira o lixo todo do motor e o vosso cérebro ficará muito mais limpo e brilhante. Menos inflamação e forte o suficiente para lutar num ringue de boxe. É uma defesa robusta contra os fatores externos que prejudicam o corpo.
Esses radicais livres são a chave do problema. Ao neutralizá-los, conseguimos estender a vida útil das nossas memórias, mantendo-as vívidas e coloridas mesmo à medida que envelhecemos. Ninguém quer esquecer o próprio nome. Agora vamos ao ponto que realmente interessa e que assusta muita gente: a doença. Um grande estudo de investigação sobre a doença de Alzheimer, feito por crânios no estrangeiro, trouxe-nos notícias que são autêntica música. Foi comprovado que beber café regularmente pode ser um autêntico escudo protetor. Pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver demência em até uns impressionantes 65%. Não é brincadeira de crianças. A cafeína e os outros compostos maravilhosos do café contribuem ativamente para uma limpeza extrema. Eles inibem a acumulação da malvada beta-amiloide. O que é isso? É um tipo de proteína chata que parece autêntica ferrugem. É literalmente ferrugem no cérebro que se acumula nas células nervosas ao longo dos anos. Esta ferrugem maldita faz com que a transmissão de dados seja interrompida e perdida. É como tentar ver filmes com a internet a cair. A vossa memória é, em última análise, protegida de forma feroz pelo simples hábito de beber café. Significa enviar uma equipa de limpeza de elite, estilo operações especiais, para ajudar a dispersar a confusão rapidamente. Estes depósitos de proteínas são impedidos de se acumularem e de se tornarem no maior problema do vosso futuro. A prevenção é a melhor arma que temos. Soluções de causa raiz que são eficazes e simples, ao alcance de todos, em todas as nossas vidas diárias agitadas. Isto é um verdadeiro milagre. Mas então, quanto devemos beber para sermos considerados saudáveis e geniais? Será que beber um garrafão de 5 litros por dia é a dose super certa? Calma aí, malta! Estudos científicos encontraram o equilíbrio ideal. O ponto ideal, ou o ponto doce, é beber cerca de 3 a 4 chávenas por dia. Esta quantidade vai fornecer um nível moderado e seguro de cafeína ao corpo. O objetivo é estimular o cérebro sem causar sintomas de que beberam combustível de foguetão, sem inquietação extrema ou palpitações cardíacas excessivas que vos façam suar. Mas há sempre um grande detalhe nesta história. É crucial notar em letras garrafais e iluminadas a neon. Estas 3 a 4 chávenas referem-se a café preto. Sem açúcar adicionado, sem natas, sem chantilly, sem xaropes de caramelo e sem aquelas invenções muito calóricas. Pode haver demasiado creme ou leite, especialmente se bebem café como se fosse uma sobremesa. A doçura excessiva vai privar o cérebro dos benefícios fantásticos que ele deveria receber. O açúcar é o vilão disfarçado de amigo. O benefício é totalmente mascarado pelos efeitos nocivos do açúcar no nosso cérebro. Em vez de proteção, ocorre inflamação, como um incêndio florestal. Portanto, a chave do sucesso não está apenas em beber a poção às cegas. Não é apenas a quantidade, mas a pureza e a qualidade da vossa bebida. Vocês escolhem o que colocam para dentro do vosso templo, que é o corpo. Além disso, o tempo é igualmente importante. O quando importa tanto como o que. Muitas pessoas acordam e parecem zombies desesperados por miolos. E têm de beber café imediatamente às 7 da manhã, mal abrem os olhos. Mas na realidade médica, essa pode não ser de toda uma boa altura para levar cafeína. É verdade, meus amigos, porque o corpo já tem o seu próprio despertador interno. O corpo liberta naturalmente o cortisol de manhã. O cortisol, ou a hormona do estado de alerta, é libertado para vos tirar da cama sem ajudas. É uma coisa totalmente natural e primitiva. Beber café logo à primeira hora da manhã, quando o cortisol está em alta, é um desperdício. Isso é exatamente como deitar água num rio quando está a chover torrencialmente, certo? O horário realmente recomendado pelos especialistas é entre as 9h30 da manhã e a 1 da tarde. É nesta janela dourada que o nível de cortisol natural atinge o seu pico e começa finalmente a cair a pique. É aí que o café entra. Adicionar café nesta altura estratégica vai ajudar a manter o estado de alerta no máximo. Ajuda a manter um estado consistente de concentração profunda ao longo de todo o dia, sem aquelas interrupções em que olham para o vazio. Evita que esforcem demasiado o vosso corpo por volta da 1 ou 2 da tarde. É exatamente essa a hora crítica em que o gráfico dos nossos recursos de energia está a despencar como um caial.
A famosa quebra de energia fatal. E por que apenas café preto? Esta é uma questão fundamental que me fazem sempre. A resposta é brutalmente simples. É porque o nosso cérebro detesta picos de açúcar. O cérebro gosta de estabilidade, não de montanhas russas. Parece perfeito quando bebemos aquele café delicioso com leite condensado e chantilly, mas beber grandes quantidades de xarope e açúcar vai aumentar drasticamente os níveis de açúcar no sangue. Ou que sobe rápido, desce rápido. O açúcar sobe rapidamente e é logo seguido por uma queda terrível. Fadiga cerebral, névoa mental ou tonturas intensas depois de consumir tanto açúcar. Reduzir o consumo de açúcar e optar por café preto pode salvar o vosso dia. Ajuda o vosso corpo a receber os maravilhosos polifenóis em toda a sua plenitude. Não há outros obstáculos ou interferências químicas no meio do caminho. O café preto também tem calorias muito baixas, o que ajuda o metabolismo. Quando o corpo funciona bem, como uma máquina oleada, afeta indiretamente tudo o resto. O sistema circulatório que fornece sangue fresco e oxigenado ao cérebro agradece. Se não estão habituados ao sabor amargo, não entrem em pânico. Tentem começar devagarinho, reduzindo gradualmente a quantidade de açúcar. Reduzam a doçura pouco a pouco, semana a semana, até conseguirem beber café preto como uns verdadeiros duros. Vão descobrir o verdadeiro sabor dos deuses. A verdade sobre o café é muito mais fascinante do que poderiam pensar inicialmente. Seja torra clara, média ou escura, qual é afinal a melhor para vocês? De uma perspectiva puramente científica, a torra afeta os benefícios reais. Cada nível de torra fornece diferentes ingredientes ativos e mágicos. O café com uma torra mais clara contém frequentemente muito mais antioxidantes. O teor de ácido clorogênico livre é muito maior porque sofreu menos com o calor. O calor, durante um período de tempo mais curto, preserva os nutrientes essenciais de forma intacta. Mas não deitem fora o vosso café de torra escura. Ele ainda está presente na luta porque contém uma substância chamada fenilindano. Esta substância é formada a partir da decomposição durante o processo de torrefação. O processo de polarização desta substância é incrivelmente especial porque ajuda a inibir a agregação de proteínas tóxicas. É um guerreiro pesado. Estas proteínas são altamente tóxicas para o cérebro, por isso é necessário variar. Variem a vossa experiência de beber café com diferentes níveis de torra ao longo da semana. Portanto, muitas pessoas escolhem isto de forma inteligente. Proteger seus cérebros e receber uma nutrição completa e muito diversificada. É muito provável que esta seja a melhor estratégia. Mas há uma regra de ouro que nunca, mas nunca devem esquecer. A regra da água. Sim, por causa do café. O café tem um ligeiro efeito diurético se o bebermos em grandes quantidades. No entanto, beber café sem beber água de seguida pode causar uma condição chata no cérebro. Uma ligeira desidratação faz o cérebro encolher como uma uva passa. Uma baixa hidratação resulta em problemas imediatos. A memória a curto prazo e o tempo de atenção podem piorar drasticamente. Vão ficar a olhar para o ecrã sem saber o que fazer. Uma sugestão simples que eu recomendo é o rácio 1:1. Sempre que beberem uma chávena de café, bebam um belo copo de água a acompanhar. Não é para misturar na chávena. É sempre seguir o café com outro copo de água fresca. Fazer isto vai ajudar a manter o equilíbrio de fluidos no corpo. Mantém-vos hidratados e ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo direto para o cérebro. É super conveniente e ajuda a cafeína a trabalhar de forma mais eficaz, sem deixar qualquer resíduo tóxico. Evita os efeitos secundários como dores de cabeça. Peço desculpa por vos chatear com tanta ciência esta tarde, malta. Mas podem ficar muito surpreendidos se eu vos disser que o café é bom para o cérebro, mas a magia acontece em outro lugar. Ele passa pelos intestinos também, e com muita força. Atualmente, os cientistas descobriram algo alucinante. A via de comunicação super rápida entre o intestino e o cérebro, conhecida como o eixo intestino-cérebro. O café contém certos tipos de fibra alimentar e prebióticos fantásticos. Isto é uma excelente nutrição para as bactérias boas nos nossos intestinos. Quando estas bactérias estão felizes e fortes, elas produzem substâncias mágicas. Elas fazem uma festa lá dentro e enviam presentes diretamente para a vossa cabeça.
Produzem neurotransmissores e substâncias anti-inflamatórias que são transmitidas a alta velocidade. Os sinais enviados diretamente ao cérebro ajudam imenso a reduzir o risco de doenças. Ajudam contra a depressão e melhoram a cognição. Cuidar do vosso cérebro não é apenas sobre o coração ou os pulmões, pois não? O crânio representa apenas o topo do iceberg do ecossistema dentro do corpo. O corpo inteiro funciona em rede, e o café serve como um adubo de luxo para este jardim. Ele adiciona uma camada inesperada de excelência a todo o sistema imunitário e nervoso. Outro segredo absolutamente incrível é o tempo de consumo. Beber antes de estudar? As pesquisas descobriram que isso pode estar totalmente errado, malta. Bebam café imediatamente depois de terminarem de ler. Terminaram os estudos ou aprenderam recentemente uma nova habilidade? Bebam um café a seguir. Isto vai ajudar o cérebro a gravar essa informação na pedra para sempre. É mágico. Fica muito melhor quando a cafeína ajuda a estimular intensamente o processo. Isto é cientificamente chamado de consolidação da memória. Ou seja, a transformação da memória a curto prazo em memória a longo prazo à prova de bala. Portanto, em vez de beberem café antes de começarem o trabalho difícil, deem apenas um gol depois. Após a conclusão de uma reunião importante com o chefe ou de terem uma aula super difícil. Isto vai ajudar-vos a reunir e fixar a informação toda. Essas coisas podem tornar-se profundamente enraizadas no vosso cérebro. A rede neural fica visivelmente mais espessa do que se não bebessem nada. Sim, há enormes vantagens, mas também há desvantagens que temos de falar de forma muito séria. O café tem uma longa semivida de aproximadamente 5 a 6 horas. Isso significa que, se beberem um café expresso duplo às 2 da tarde, às 8 da noite, metade da cafeína ainda vai estar presente, a circular loucamente no vosso sangue. Beber café demasiado tarde no dia pode perturbar gravemente o sono profundo. E é exatamente no sono profundo que o cérebro processa toxinas e organiza os processos vitais. A vossa memória é terrivelmente afetada pela insônia ou sono superficial. O vosso espaço mental vai ficar cheio de lixo acumulado, o que é um fator terrível. O maior risco de Alzheimer, portanto, é não dormir bem. Significa evitar o café depois das 2 da tarde para permitir que o cérebro processe e descanse em paz. Para poderem descansar, relaxar e limpar-se a si mesmos. O cérebro tem o seu melhor desempenho de limpeza durante a noite escura. Mas atenção, o corpo de cada pessoa responde de forma muito diferente ao café. Somos todos mutantes únicos. Da mesma forma, tudo isto depende puramente da vossa genética. Algumas pessoas são metabolizadores rápidos. São aquele grupo sortudo que queima cafeína incrivelmente rápido. Bebam um balde de café e caem no sono logo a seguir. Sem problemas. É ótimo, sem problemas nenhuns. Mas algumas pessoas são metabolizadores lentos. Aqueles que ficam com palpitações cardíacas fortes depois de apenas um pequeno gole. Devem prestar muita atenção aos sinais do vosso corpo todos os dias, malta. Se beber café vos faz sentir ansiosos, a suar ou a tremer as mãos, ou se não conseguem dormir à noite e ficam a contar ovelhas até de manhã. Isso significa que a quantidade é simplesmente demasiada para o vosso sistema aguentar sem falhar. É demasiado para vocês. Não se forcem a beber de acordo com a receita milagrosa de outra pessoa. Pode fazer muito mais mal do que bem. Ouvir o vosso corpo é a chave fundamental para usar o café de forma sábia e inteligente a longo prazo. A boa saúde duradoura começa exatamente aí. Começa por se compreenderem a si mesmos em primeiro lugar. A qualidade dos grãos de café também é algo que não devem, de todo, ignorar. Ignorar o preço barato ou as más condições de armazenamento é um erro. Ambientes insalubres podem levar ao crescimento de fungos que produzem substâncias terríveis, um veneno perigoso chamado micotoxina. Estas substâncias são altamente tóxicas para o sistema nervoso. É um ataque direto e pode danificar as células. Pode danificar as células cerebrais a longo prazo. Invistam em café de qualidade superior, de preferência de origem única, ou café de origem especial que seja totalmente rastreável. Um processo de produção claro e limpo não é apenas um luxo extra.
É uma questão de proteger a vossa máquina mais importante. É a melhor e mais segura escolha que podem fazer. O maior perigo para o órgão mais vital de todos. Vocês são o vosso cérebro. Vale bem a pena pagar um pouco mais por ele, não acham? Paz de espírito e saúde a longo prazo. Este é o investimento mais valioso que farão na vida. Desfrutem da vossa próxima chávena de café com sabedoria, mantenham o cérebro ativo e sejam felizes. Se gostaram, deixem o like e sigam o canal. Fui!